Eu falei que era rapidinho, que a gente já voltava com outra aula. Conteúdos agora exclusivos do segundo ano. E aí, nós já vamos começar o segundo ano com o entendimento da matemática na nossa vida. Porque olha só, eu não quero escutar aluno da mediação tecnológica fazendo a seguinte pergunta: e quando é que eu vou usar isso na minha vida? Não quero, tá? Então nós vamos mostrar para vocês que a matemática, ela é para ser usada na nossa vida. Mesmo que eu use simplesmente para fazer o Enem. Mas se eu coloquei lá no primeiro ano, no meu projeto de vida, a necessidade de trabalhar, né, o Enem, o vestibular, né, fazer uma faculdade, então eu tenho que passar por esse processo. Então, nem que seja só isso, mas eu espero que a gente consiga levar para além, tá, da prova, consiga levar para a nossa prática do dia a dia. E para isso, nós vamos trabalhar um tema muito relevante no nosso dia a dia. Tranquilos? Estão preparados? Então, na telinha, diretor, aula de número 3, etnomatemática. Olha só o nome, olha o tema da nossa aula de hoje. Etnomatemática. O que é essa etnomatemática? O que é isso? Calma, vamos responder no decorrer da aula. Conteúdos de matemática aplicados ao contexto regional. Vamos melhorar isso aí, tá? Conteúdos de matemática usados na minha vida. Tá? Nós vamos fazer a aplicação. Então, em algumas aulas, em alguns momentos, nós vamos fazer isso. Vamos trazer a matemática para o nosso contexto diário, para a nossa vida cotidiana, beleza? E vamos começar respondendo a seguinte pergunta: o que é etnomatemática? Alguém aqui já ouviu falar em etnomatemática? De vocês aí da sala, alguém já ouviu falar em etnomatemática? Ah, no primeiro ano, né? Eu lembro do primeiro ano. Não, mas fora das nossas aulas de matemática, fora desse momento nosso aqui, já ouviram falar em etnomatemática? Não? Tá, então vou melhorar a pergunta. Eu vou melhorar aqui nossa conversa. Vocês já olharam as questões que caem na prova do Enem? Ali, 2, 3. Os outros nunca nem olharam a prova do Enem? Meu Deus do céu. Você já viu que nas questões do Enem, todas as questões do Enem, são questões aplicadas no dia a dia? O dono de uma indústria quer fazer não sei o quê, para isso ele forneceu dados, né? Não é assim? O produtor rural separou uma área, é assim. Então, tá vendo que a matemática ela é aplicada? Então, beleza, vamos sair então do contexto escola. Alguém aqui da sala de aula já conversou com o mais velho sobre alguma técnica utilizada ou para plantar, ou para construir, ou para fazer algum tipo de trabalho com uma pessoa que não foi estudada, uma pessoa que não estudou, que não fez o segundo grau, que não terminou o ensino superior, mas que é muito bom naquilo que faz? Um produtor, um pedreiro, um construtor, mas não pode ser formado, tá? Tem que ser alguém que aprendeu na prática aquele exercício. Olha só que interessante. Se você vai conversar com um produtor rural sobre área a ser plantada, a área a ser cultivada, ele te explica sobre alqueire, ele te explica sobre hectare, ele te fala sobre, o remanejamento de plantas, ele te fala sobre distanciamento entre as plantas, por conta dependendo da planta, a raiz, não sei o quê. Então ele te fala de coisas com muita propriedade aprendida na prática. Isso. Quando você conversa com alguém que estudou, ele vai te falar de termos técnicos, de informações técnicas, muitas das vezes sem a propriedade de ter plantado ou ter vivenciado aquele processo, do plantio ou da construção. Conversa com um pedreiro, ele te fala sobre área, te fala sobre piso, te fala sobre a quantidade de volume de concreto, o rendimento. Ele fala com
propriedade de uma coisa que ele viveu na prática. Se você conversa com um arquiteto ou com um engenheiro que estudou e nunca fez aquilo na prática, ele vai te falar com termos técnicos, ele vai te falar sem muita propriedade de ter feito, mas com uma propriedade de quem estudou. A etnomatemática vai tentar associar essas duas informações, o técnico e o prático, para que você possa entender melhor e verificar que em tudo a matemática está presente. Beleza? Então, na telinha, diretor, etnomatemática. Olha só, em 2002, De Ambrosio definiu que etnomatemática nada mais é do que, olha só, são a decomposição da palavra etno, matema e etica. Etno, o ambiente natural, social, cultural e imaginário. É aquilo que nós temos na nossa vida diária. O etno está ligado à etnia, não é? Cada um tem a sua característica. Matema, de explicar, de aprender, de conhecer, de lidar com a situação. E a tica, a prática, os modos, os estilos, as técnicas associadas. Então, etnomatemática é o ambiente natural de explicar os modos de executar alguma coisa, né? Eu vou pegar lá um produtor rural que planta café e faz aquele espaçamento entre as ruas e entre os pés de café e vou trazer aquilo para a prática e vou explicar, olha, precisa ter ali 1 metro de distância ou 2 metros de distância entre as ruas para que na prática eu possa melhorar ali o cultivo, o adubo, ou que o pé não possa um atrapalhar o outro na hora de crescer. Então, a etnomatemática faz essa junção, faz esse trabalho. Então, na prática, a etnomatemática é isso aqui, ó. É eu olhar para um plantio de qualquer coisa. Aqui temos aqui o plantio de café, né, que é a cultura de muitos aqui. E vou olhar para essas ruas que eles chamam, não é? Essas ruas, e vou enxergar a matemática. Olha só, retas paralelas. Olha que lindo, retas paralelas. Isso tudo para melhorar, né, ali os cuidados com o pé do café. Então, nada mais é do que a cultura do povo associada com um padrão educacional, tá certo? Então, eu junto aquilo que ele chama de ruas lá na plantação de café com o que nós estudamos na matemática chamada de retas, e vamos ver que elas são semelhantes, elas têm essa característica. Então a etnomatemática é isso, tá? É juntar a cultura do povo com o padrão educacional, e nós vamos fazer isso em tudo, tá? É na feira livre, é na plantação, é na construção civil. Então eu vou pegar a matemática acadêmica com uma antropologia cultural. E o que tiver de semelhante entre eles é o que nós vamos chamar de etnomatemática. Beleza? Então, não esqueça disso. A partir do momento em que eu pego uma situação do dia a dia, um comerciante que resolveu vender polpas de frutas, ele planta a fruta, ele colhe a fruta, ele faz a polpa, ele embala essa polpa e revende. Então eu vou pegar essa cultura dele de plantar, de colher, de fazer a polpa e de vender e vou transformar num padrão educacional. Olha, se ele está colhendo tantos quilos de frutas e faz tantos quilos de polpa, então ele consegue vender isso e eu transformo isso numa matemática aplicada. E pode ser uma matemática, né? Como ele pode melhorar essa plantação ou mesmo simplesmente uma matemática financeira. Quanto que ele vai arrecadar? Qual vai ser o lucro dele? O gasto é tanto para plantar, para cuidar, para fazer a polpa e ele vende por tanto. Qual vai ser o lucro? Então, você viu? Eu transformo um padrão educacional, né, com uma cultura do povo ali, algo prático, algo feito na prática. Então, é isso que vamos trabalhar durante essa nossa aula, beleza? Então, na telinha, etnomatemática. Olha só aí, ó, que lindo.
E vamos falar nessa aula exclusivamente. Nós temos várias culturas, tá? Eu até peço, professores presenciais, vocês que têm alunos aí, que têm algum tipo de plantação diferente, que queira nos passar um relatório de como ele faz, de como que é feito ali o manejo, como que é feito os cuidados com a terra, como que é feito o plantio. Tem algum padrão ali cultural que passou de avô para o pai, ou que já vem de geração em geração? A minha filha, a gente planta melancia, e a gente planta melancia da seguinte maneira, faz as covas com tantos centímetros. Passa para a gente, tá? Manda lá, pede para ele escrever um texto, para que eu possa tentar melhorar, estudar um pouco sobre aquilo e mudar nossas aulas, né? Aqui nós temos o arroz, conhecem o arroz, não é? Então, olha só, quando pensamos em plantar qualquer coisa, entendemos a necessidade do termos de área. Tenho que separar uma área para fazer esse plantio. Essa área não é utilizada igual nós usamos na escola. Na escola, nós falamos de área, metro quadrado, quilômetro quadrado, decímetro quadrado, com as unidades padrão de área, né? Unidades padrão de área. Na plantação, na agricultura, a área vai ser em alqueire ou em hectare, beleza? Então vai mudar um pouco a questão dos termos técnicos. Vamos adaptar tudo isso. O Enem cobra isso, professor? Cobra. O Enem cobra muito, principalmente o hectare, tá? O alqueire, ele não costuma cobrar tanto, por quê? Porque o alqueire é diferenciado por região. Tem o alqueire mineiro, tem o alqueire paulista, Então, eles não fazem essa adaptação, não fazem essa utilização por conta disso. Mas o hectare, ele utiliza. Beleza, então pensamos em plantar. Já surgiu aqui a ideia, né, de um termo, área. Vamos estudar, então, mais para frente, o que é área, como calcular área e como fazer as transformações de área. Mas para eu plantar, eu separo uma área e vou fazer o quê? Vou fazer a semeadura. Para semear, nós temos várias maneiras e aqui eu acho perfeito porque cada produtor tem uma estratégia diferente que veio de geração para geração. Alguns estudam para melhorar isso, outros preferem continuar. Então, são os mais variados, né, possíveis, desde semeadura em covas, pequenas áreas, até semeaduras em linhas. Olha só, então posso fazer, tenho uma área pequena, sou um produtor familiar, produzo somente para consumo próprio ou para vendas ali na comunidade, ali perto da minha região. Então eu faço covas, né, vou fazendo as covinhas ali, planto as sementes, beleza. Ah não, agora eu sou um produtor que estou fornecendo para uma certa região, para um certo lugar. Então agora eu preciso fazer a semeadura em linhas, que aqui já vai ser algo maior, já vai ser um negócio mais, né, detalhado. E tem instrumentos, tem aparelhos que fazem isso. Aparelhos que antes eram manuais, tá? Era tudo manual, então tudo demorava muito, o preparo da terra, tudo. Hoje nós temos esse instrumento todo tecnológico. Até fica aqui uma deixa eu falar para vocês. Ah, professor, eu quero terminar o ensino médio, estou no 2º ano, só falta mais um ano, 3º, quero terminar porque eu vou virar peão. Vou para a fazenda do meu pai, vou ficar lá e vou tocar, né? Vou tocar o sítio. Tocar a fazenda, beleza, perfeito. Mas é bom que você saiba que, dependendo do padrão que eu estou escolhendo para fazer a plantação, eu preciso melhorar as minhas técnicas. Tá? Essa técnica da semeadura em covas, não é eficaz? É. Foi utilizado durante muito tempo? Foi utilizado durante muito tempo. Ainda se utiliza? Sim, em pequenas propriedades. Mas o trabalho aqui é muito demorado, é muito trabalhoso. Esse aqui já é mais tecnológico. Então, se eu quero continuar esse trabalho, por que não então pensar, ao invés de só terminar o ensino médio, em fazer um curso técnico? Procura um instituto federal aí, né, verifica se tem curso técnico, né, nessa área, ou na área de TI.
Até porque para usar, por exemplo, os drones, os tratores hoje, quase todos os tecnológicos mesmo, são utilizados a partir de controle remoto do computador. Você não precisa mais estar dentro do trator no sol. Não, acabou isso já. É tudo com tecnologia. Então até nisso você precisa pensar. Não é só terminar e virar peão. Não é só terminar, vou terminar e vou... Pode até ser. Ah, mas na prática eu vou treinando. Mas beleza, se você já chega treinado, é muito melhor. Então, fica essa dica para vocês pensarem, beleza? Então, na telinha, vamos lá continuar. Olha só aqui, ó. O espaçamento e a profundidade. É importante entender isso, né? Que precisa ter um espaçamento entre as covas, no instrumento prático, aquele instrumento que nós usamos hoje, não é? Ou manual ou motorizado, tecnológico, ele já traz certinho na roda, né, esses espaçamentos. Então você vai passando ali a roda, já vai furando no espaço certinho. Quando eu vou fazer a cova, aí nós temos os produtores. Eles às vezes usam o passo, eles usam o pé, eles vão separando ali de alguma maneira já prática, já vai ficando no espaçamento correto, tá certo? Então o espaçamento aqui, né, para esse tipo de semeadura de arroz, não é? Nós temos um espaçamento entre 17 e 40 centímetros, certo? E isso para plantar de 100 a 200 sementes por metro quadrado. Olha só, falando de áreas. Tentem enxergar aqui as informações associadas com a matemática. Aqui é a cultura do povo, a plantação de arroz. Aqui é a informação matemática, a profundidade precisa ser entre 3 a 5 centímetros. Para quê? Porque, olha só, se eu faço um buraco muito fundo, a raiz vai morrer, vai germinar, vai sair o brotinho. Imagina que eu faço uma cova aqui bem profunda, até essa plantinha chegar aqui em cima e poder se abrir completamente, esse processo aqui, ó, até ela chegar aqui. Imagina a demora, né? Dependendo da situação climática, pode ser que a terra, até sufoque e mate essa planta. Então, tudo precisa ser calculado, tudo é calculado. Olha só aqui, ó. Só que por conta dessa praticidade, dessa prática, é quase que natural. Mas nós temos todo esse trabalho, beleza? Você está vendo que nós estamos associando a matemática com a cultura da plantação? Isso é etnomatemática. Agora vamos, é hora de praticar. Então vamos lá, vamos colocar em prática aqui um pouquinho do que nós vimos. Você tem uma propriedade rural e separa uma área de medida 100 por 100 para cultivar arroz. E, professor, essa terra aqui não vai dar não. Calma que a terra está boa. Então, separei uma área de 100 por 100. 100 por 100, vocês já sabem o que é? Pois é, olha só, tá vendo? Isso é cultura do povo. 100 por 100 é 10 mil metros quadrados. E 10 mil metros quadrados é 1 hectare. Então, para melhor aproveitar a área, vamos começar a marcação das covas no canto. Então, ó, tem aqui a área de 10 mil metros quadrados, 100 por 100. Para aproveitar bem, eu vou começar a fazer as covas desde aqui do começo. Olha só, marquei aqui e vou separando as covas aqui dentro, certo? Então, vou fazer todo esse trabalho obedecendo o espaçamento de 40 centímetros entre as covas. Eu quero fazer bem espaçado para poder enxergar tudo direitinho. Beleza? Primeiro passo é esse. Eu separo a área e verifico que procedimento que eu vou utilizar. Perfeito? Perfeito. Já vimos aqui a primeira informação. Olha só, 10 mil metros quadrados, 1 hectare. Olha lá, ó, 100 por 100. Por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu vou transformar em centímetros? Porque eu preciso
fazer o espaçamento das covas. Então, eu vou transformar 100 metros, né, 100 por 100, vou transformar em centímetros, beleza? Aqui, ó, deixa eu apagar tudo aqui e colocar tudo. Aqui, ó, é em caneta branca. Transformando em centímetros. Então, 100 metros, 100 por 100, aqui está em metros quadrados. Vou transformar em centímetros. Para isso, eu multiplico lá, ó. Pronto, transformei, agora está em centímetros. Tá? Então, quando eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou achar a área já em centímetros quadrados. Vou dividir esse espaço que eu tenho agora de 100 por 100 em 40. Vai dar 250 covas por linha. Cada linha vai ter 250 covas. Aí vou separar 40 centímetros aqui também. Então, ó, 40, 40, 40, 40, 250 vezes. Está aqui. Vou separar aqui também 40, 40, 40, 40, 250 vezes também. Fiz todas as covas. Olha o trabalhão. Tudo manual, tá bom? Todas as covas. Então, de covas, nós temos isso aqui, ó. Olha só, 250 vezes 250 covas. Nós teremos no terreno todinho 62.500 covas, certo? Presta atenção, a nossa área agora vai ter 62.500 covas. Esse foi o nosso primeiro trabalho. Então, presta atenção. Primeiro trabalho, eu olhei para a área, estava em metros. Perfeito. Depois eu observei que ele queria colocar covas em centímetros. Então, automaticamente, eu já transformo, tá, metros em centímetros. E eu acho muito interessante isso, porque tudo isso o proprietário, o agricultor faz na prática. E nós estamos aqui pensando de maneira matemática em todo esse trabalho feito por vocês e por muitos pais e avós de vocês na prática, sem estar perdendo tempo com esse pensar em tudo isso. Mas se eu consigo entender tudo isso e coloco na prática, tudo fica mais eficaz. E é o que nós queremos na aula, beleza? Então, na telinha, vamos lá. Temos 62.500 covas. Agora, nós vamos fazer o quê? Colocar as sementes. Como ele quer 100 sementes por metro quadrado, e nós temos uma área de 10.000 metros quadrados, vamos fazer o quê? Vamos descobrir quantas sementes nós iremos utilizar no processo de plantio. Quantas sementes? É muito fácil. Você pega 10.000 e multiplica por 100. Vai dar 1 milhão de sementes. É o que eu tenho à disposição. Vamos agora pegar esse 1 milhão de sementes e vamos dividir por 62.500. Vai dar aproximadamente 16 sementes por cova. Ei, professor, é muita semente. O meu pai falou que só é tantas. Eu vi lá que só são tantas. Beleza, mas aqui nós estamos só pensando na matemática, tá? Aqui nós jogamos um valor de 100 sementes por metro quadrado. Pode ser que seja menos, né? Seja 50 sementes e tal, mas não tem problema. 16 sementes por cova. Cada covinha, 16 sementes. E aí nós usamos o termo aproximadamente. Por quê? Porque pode ser que de repente caia mais em uma e menos em outra. É só para termos uma noção, podemos controlar essas sementes aqui utilizadas por metro quadrado. IRGA. IRGA é o Instituto do Rio Grande do Sul, que faz, né, que cuida da questão do arroz. Divulga curso de produção da safra 2020, 2021, 2021, 2022. Foi concluído o curso de produção da safra 2020, 2021
a partir dos dados coletados pelos núcleos de assistência técnica e extensão rural no interior do estado. O custo médio ponderado para a produção da saca de arroz com casca, tá, de 50 quilos, nesta safra ficou de R$ 72,73. Então aqui, ó, trouxemos uma informação. Estamos plantando arroz, tá aqui, estamos fazendo o plantio do arroz. Pegamos uma informação, então, do IRGA, né, que é o Instituto lá do Rio Grande do Sul, que faz esse trabalho do arroz. Por que o Rio Grande do Sul? Porque lá é uma região que tem esse alto índice da plantação de arroz. Ele divulgou que, nesse período de 2020, 2021, 2021, 2022, a saca do arroz de 50 quilos em casca, ainda com casca, vai ficar entre R$ 72,73, beleza? De acordo com o IRGA ainda, esse custo da produção do arroz por hectare, que foi o que nós fizemos lá atrás, olha só, por hectare, vai ficar em torno de R$ 11.567,74. Então, para nós plantarmos essa área aqui de 1 hectare, tá, de arroz, nós vamos vamos gastar R$ 11.567,74. Isso aqui para uma produtividade de 7.952,50 quilogramas, né? Como só foi 1 hectare que nós plantamos, isso aqui é o que nós vamos colher. Olha só, 7.952,50 quilos. Aproximadamente 159 sacas. Tá certo? Essa é a média que eles fizeram nas últimas 3 safras. Então, presta atenção. Nós vamos ter um custo, né, um preço de venda de R$ 72,73 e vamos ter um custo aqui de R$ 11.567 para colhermos 7.952 quilos de arroz, aproximadamente 159 sacas. Vou tirar o 0,5 ali, 159 sacas. Ou podemos aproximar para 160 sacas, também não tem problema, tá? De arroz. Beleza. Agora vamos pensar no seguinte, olha só. Isso aqui é a média de produção, 7.952 quilos. Como nós separamos lá uma área de 1 hectare, então vamos ficar somente com com essa produção aqui, com essa produtividade. Vamos então agora trazer, olha só, no primeiro momento, nós fizemos a leitura técnica do que íamos plantar. Espaçamento entre as covas, profundidade das covas, sementes utilizadas em cada cova. Beleza. Vocês viram que nós pegamos algo prático e fizemos um estudo matemático. Agora nós vamos verificar no instituto que regulariza essa questão do arroz, que trabalha, que divulga os dados, né, desse arroz, e verificamos que existe lá uma média de produção por hectare. Como nós separamos somente 1 hectare, nós pegamos lá então a média de produção, 7.952,5 quilos. Nós vamos ter ali. E vamos ter que verificar agora por quanto vamos vender o quilo do arroz para tirar o nosso gasto e termos um lucro. Esse é o nosso próximo trabalho. E isso tudo é matemática. Lembrando que, na prática, o produtor rural faz tudo isso só com a sua vivência, só com a sua prática ali do dia a dia, beleza? Então, na telinha, diretor, vamos agora falar de dinheiro. Olha só, levando em consideração os fatores adversos ao bom crescimento do arroz, imaginemos então uma safra de 6.000 quilos de arroz com casca neste hectare. Tá? Aqui apareceu o acento aqui, tá? Mas é o corretor que faz isso, hectare. Então, viu? Ó, jogamos para baixo, não vamos pensar nos 7.952. Tivemos aqui na região, né, ou muita chuva, ou tal, vendemos, né, colhemos 6.000 quilos de arroz com casca.
Vamos ensacar então, em saca de 50 quilos, com casca, com um custo de R$80. O custo lá era outro, né? Cadê aqui? Ó? O custo aqui era 72, 73. Nós jogamos a produção para baixo e jogamos o preço da saca, né, que vai ser ali para cima. Quanto esse produtor irá gastar com toda a produção neste hectare? Então vamos lá, olha só. 6.000 dividido por 50 vai dar 120 sacas. Cada saca tem um custo de R$80. Então ele vai gastar aqui, ó, R$9.600. Aqui, ó, R$9.600 é o que ele gasta. Isso significa que para cada hectare plantado teremos um custo de R$9.600. Olha só. Isso aqui tudo é o que eu penso vou gastar. Isso é o que eu tenho que investir para poder manter, tá? Aqui nós jogamos aqui, ó, quando ele joga essa média ali dos R$80, já é colocando, tá? Quem vai colher, o que eu vou usar para poder irrigar, todo esse gasto que nós temos, beleza? E para ter lucro, por quanto ele deve vender cada saca de arroz? Lembrando que esse valor aqui é o custo para produzir a saca de arroz. Tá? Não esquece disso. Esses R$80 aqui é o que ele gastou para colher e ter aquela saca de arroz ali já no seu, tá? No seu depósito, lá no seu silo, guardadinho lá já. Então, ele gastou R$80 e teve uma colheita de 120 sacas. Então, o gasto dele foi 9.600. E para ter lucro, por quanto ele deve vender cada saca de arroz? Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, vocês sabem o que é lucro, não é? Lucro é a diferença entre o valor arrecadado, a nossa receita, e o valor gasto, a nossa despesa. Então, receita menos despesa resulta em lucro. Então, tenho que ter essa ideia. Então, como eu já sei quanto que eu gastei por hectare, então olha só, cada 50 quilos tem, né, um custo de R$80. Isso foi falado já anteriormente. Eu preciso vender, então, ali, sabendo disso aí, sabendo que se R$80 é o custo para 50 quilos de arroz com casca, então eu preciso vender esse arroz com casca por um valor superior a R$1,60. Presta atenção. Cada quilo de arroz com casca custa para o produtor R$1,60. Então eu vou ter um entendimento do que é lucro para daí então poder trabalhar. Olha só, então, significa que para ter lucro eu preciso ter uma venda com um valor superior a esse R$1,60, porque caso contrário, se eu vender por R$1,60, eu não vou ter lucro de nada, também não vou ter prejuízo, mas não é isso que eu quero. Eu quero ter lucro, então um valor superior a R$1,60. Se eu vender a R$3, qual vai ser o meu lucro? Aí aqui está a informação do que é lucro, diferença entre preço de venda e preço de custo, receita e despesa. Então vamos lá verificar então quanto que eu faço. Olha só, vendendo a R$3, 50 vezes 3 dá 150. 120 é o valor que eu tenho, é a quantidade de sacas que eu tenho. Então se eu vender tudo a R$3, eu vou ter 120 vezes 150, R$18.000. Lucro então vai ser o quê? 18 menos 9.600 dá R$8.400. Já começamos a fazer. E tudo isso é matemática. Tudo isso é a matemática no nosso dia a dia. Beleza? Temos aqui um exemplo, olha só aqui, ó. Um agricultor cultivou arroz em 10 hectares de sua área, sabendo que, 10 hectares de sua área, volta aqui. Caneta. Aqui, 10 hectares de sua área, com objetivo de produção máxima,
sabendo que, de acordo com os estudos, a produção máxima é 6.000 quilos por hectare. Quantas sacas de 50 quilos de arroz esse produtor irá produzir? Bom, se é 6.000 sacas por hectare, então vai ser 6.000 vezes 10, vai dar 60.000, o quê? Quilos. Ele quer saber quantas sacas de 50 quilos. Você pega 60.000 e divide por 50. Bom, 600 por 50 dá 12. Sobrou 2 zeros, 1.200 sacas. Olha só, etnomatemática, matemática no nosso dia a dia. Isso porque ele pensou na produção máxima. Então você já viu aqui falar de custo, já viu falar de receita, de lucro, e estamos simplesmente falando sobre a plantação de arroz. Mais um exemplo. Se o produtor, do exemplo 1, que produziu 1.200 sacas, estão vendo lá, não é? 1.200 sacas. Se ele resolve vender, se ele teve um custo de R$50, cada saca de arroz por vender R$65. Ele teve um custo de R$50, quanto terá de lucro? Olha aqui, olha aqui, pega a dica, segura essa dica. Eu vou fazer o lucro de uma saca, 65 menos 50, R$15 é o lucro de uma saca, certo? Quantas sacas ele tem? 1.200 sacas. Se eu multiplicar por 1.200, eu vou ter o lucro total, o lucro final. 1.200 vezes 15 é o mesmo que 1.200 mais a metade. Então vai ficar 1.200 mais a metade. Por quê? 120.000, porque é vezes 10 mais a metade. Vezes 10 mais a metade, vezes 10 mais a metade. 120.000 mais 6.000. 120.000 não, desculpa, se é 1.200 ficou 12.000, mais a metade que é 6.000. A multiplicação feita, 18.000. Isso aqui é o lucro. Olha que interessante, já estamos fazendo matemática com algo do nosso dia a dia. Não, então vamos para mais um exemplo. Para o cultivo de mandioca, é recomendado que cada pé fique a uma distância mínima de 50 centímetros entre as linhas e um espaçamento entre as linhas de no mínimo 1 metro. Então, olha só aqui, eu preciso que tenha aqui na linha 50 centímetros, pelo menos, e o espaçamento aqui entre as linhas seja de 1 metro. Quantas mudas de mandioca podemos plantar no lote 50 por 50? Vamos fazer assim, apaga tudo. 50 por 50. Já vou pegar, como aqui está em centímetros, já vou jogar para centímetros. Esse pedaço aqui, 50 metros em centímetros, dá 5.000. Porque aqui eu vou colocar o espaçamento de 50 centímetros, dividido por 50. 5.000 dividido por 50, você corta o 50 com 50, vai dar 100. 100 mudas. Isso só aqui, nessa vertical. Agora eu vou olhar para a horizontal. Na horizontal, como está em metros, eu vou deixar os próprios 50. 50 dividido por 1 vai dar 50. No total, eu vou ter 100 vezes 50. 1 vezes 5 é 5. 1, 2, 3. 3 zeros. Deu 5.000 mudas. E aí começamos a falar de matemática, começamos a entender a matemática. É isso que a etnomatemática faz. E é isso que nós vamos fazer durante nossas aulas. Muitas questões serão questões aplicadas.
Para encerrar a aula, sei que já acabou o tempo, 10 segundinhos na telinha, brincando com os números, bem rápido, diretor, na telinha lá rapidinho, só brincando com os números. É porque já passou o tempo, mas calma aí, calma aí. Olha só, está lançado o desafio. Eu pertenço ao mês de dezembro e não a qualquer outro mês, e não sou feriado. O que eu sou? Eu pertenço ao mês de dezembro e não a qualquer outro mês. Eu não sou um feriado, não é o Natal. O que eu sou? Está com vocês. Agora sim, diretor, lá no nosso cenário, mas fica a dica para vocês. Ainda teremos, tá? Uma revisão sobre a étnico-matemática e umas questões para vocês treinarem.